O Natal sempre foi uma época difícil para mim. Nunca senti o calor da família reunida, ou a expectativa de abrir presentes. Nunca fui à missa da meia-noite, nem experimentei a emoção de sentar no colo do Papai Noel e dizer a ele o que quero. Nunca ajudei minha mãe a fazer biscoitos de gengibre ou a cantar. Mas o Natal não é difícil porque faltaram em minha vida os itens essenciais do feriado. Não, é por causa das memórias que cercam essa celebração anual. A lembrança do que passei, do que vi. Estou me adiantando. Aconteceu quando eu tinha 6 anos. Eu estava morando com minha mãe. Meu pai estava fora de cogitação. Apenas um nome odioso na língua de minha mãe. Eu nunca conheci o cara. E, para ser honesto, eu nunca quis. Por que eu iria querer desenvolver um relacionamento com alguém que abandonou minha mãe e eu depois que nasci? Então, éramos só nós dois. Duas almas tranquilas, apenas tentando aproveitar ao máximo nossas parcas vidas. Morávamos em uma pequena casa na periferia da cidade. Minha mãe trabalhava em 2 empregos e não tinha dinheiro para pagar uma babá, então eu passava muito tempo sozinho em casa. Ela me fez jurar segredo e não contar a ninguém na escola, porque tinha medo que os serviços sociais me levassem embora. Olhando para trás, provavelmente o teriam feito se descobrissem. Mas isso nunca aconteceu, e eu passei muito tempo em um mundo de faz de conta. Eu precisei. Não tínhamos televisão nem rádio, então se eu quisesse fugir para algum lugar, tinha que estar na minha cabeça. Eu não me importei porque não sabia de nada. Eu criei mundos e personagens, amigos imaginários e coisas bobas com as quais os meninos fantasiam. Eu voltava da escola, preparava um pouco de queijo biscoitos, o tipo de queijo que você esquicha de uma lata, e me lançava no meu mundo de faz de conta. Eu era um guerreiro espacial, um pirata, um soldado, qualquer coisa que pudesse imaginar. Eu corria pela casa lutando contra alienígenas ou inimigos, atirando neles com armas imaginárias ou lutando contra eles com espadas invisíveis. Eventualmente o sol se punha e eu acabava dormindo na minha cama. Minha mãe chegava em casa por volta das 10, me verificava, me beijava na bochecha e depois voltava correndo para seu segundo emprego, que a mantinha ocupada até depois das 3 da manhã. Então você vê, ela não tinha muito tempo para mim. Ela não teve tempo de comprar uma árvore de Natal para nós, nem de decorar nossa casa, nem nada. O Natal foi apenas mais um dia para mim. Mas Deus, eu queria que fosse muito mais. Fiquei com tanto ciúme ouvindo as crianças da escola falarem dos seus presentes, o passeio de trenó que fizeram, a visita ao Papai Noel no shopping. Fiquei faminto por essas coisas. Eu as queria mais do que qualquer outra coisa. Eu queria brincar na neve e voltar correndo para tomar uma xícara de chocolate quente e ouvir o tonque dos sinos enquanto me aquecia perto do fogo. Foi tudo tão festivo, tão mágico. Agora, não estou lhe contando essas coisas para você ter pena de mim. Eu não me importo com isso. Estou lhe contando isso para que você entenda por que eu fiz o que eu fiz. Sobre por que eu fui para a terra do Natal. Mexi na cama e ouvi minha mãe fechar a porta da frente atrás dela. Minha bochecha ainda estava úmida por causa do beijo, e eu sabia que ela acabou de sair para ir para seu segundo emprego. Esfreguei os olhos para tirar o sono e me enrolei nas cobertas. Estava frio, minha respiração saindo diante de mim. Mamãe deve ter tido que pagar uma conta do requentamento este mês. Enquanto tentava voltar a dormir, minha mente divagava. Faltavam apenas alguns dias para o Natal e eu temia ouvir todo mundo na escola se gabar dos presentes e de todas as coisas legais que ganharam. Enterrado sobre meus cobertores, comecei a flutuar. A casa estava silenciosa e escura. A porta do meu quarto aberta para revelar a sala de estar árida. Ei, garoto! A voz quebrou a serenidade com um martelo no vidro, e meus olhos se abriram. Meu coração começou a disparar no peito enquanto tentava determinar se havia imaginado a voz ou não. Mamãe tinha acabado de sair, eu deveria estar sozinho. Psiu! Ei, garoto! Venha aqui. Sentei-me, respirando rápido. Eu não tinha imaginado daquela vez. Era uma voz masculina, baixa e profunda, mas convidativa.
Tinha vindo da sala de estar. Está tudo bem. Só quero falar com você por um segundo. Engolindo seco, deslizei para fora da cama e fui na ponta dos pés até a porta. Espiei pela esquina, tentando ver através da escuridão. Mamãe trouxe um amigo e o deixou aqui? Pensei em acender a luz, mas por algum motivo a ideia me assustou. E se não fosse um dos amigos da mamãe? Aqui, perto da lareira. Apertei os olhos em direção ao espaço vazio e cinza contra a parede. Eu não vi ninguém. Eu estava uma confusão de nervos trêmulos enquanto rastejava até da onde a voz tinha vindo, mantendo minha cabeça girando. Parei em frente à lareira, coçando a cabeça. Assim é melhor. Estou aqui. Eu pulei, dando um passo para trás enquanto a voz ecoava pela chaminé. Quando me acomodei, minha mente começou a girar. Quem estava lá em cima e como eles chegaram lá? A única pessoa que eu conhecia que descia pelas chaminés foi o Papai Noel. O medo diminuiu, ajoelhei-me e coloquei a cabeça sobre a lareira para olhar para a chaminé. Pendurada na escuridão, estava uma mão longa e carbonizada. Ela ficou imóvel como um pêndulo morto. Dedos longos pendiam como sinos silenciosos, a pele escura como fuligem. A mão estava presa a um pulso incrivelmente fino que desaparecia na escuridão. Ei, garoto, a mão disse sem nenhum orifício visível. Eu apenas olhei para ela de boca aberta. O que diabos era aquilo? Como uma mão estava falando comigo? E o que estava fazendo na minha casa? Você é muito corajoso. Não está fugindo. A maioria das crianças me vê e dá uma surra. Mas você não. Você é um cara durão, né? Eu encolhi os ombros, ainda sem ter certeza se estava acordado e ouvindo uma mão na minha chaminé. Bem, deixe-me ir direto ao ponto. Eu ouvi dizer que você gosta do Natal. Isso é verdade? Eu disse à mão que era. Ainda imóvel no ar, a mão continuou. Bem, isso é ótimo, porque tenho uma surpresa para você. Se você quiser, posso levá-lo para um lugar mágico chamado Terra do Natal. Na Terra do Natal, sempre neva, como no Polo Norte. Além disso, tem também centenas de árvores de Natal deslumbrantes como você nunca viu. E luzes de Natal por todo o céu. Ah, são lindas. A Terra do Natal está cheia de meninos e meninas como você. Isso não parece maravilhoso? Você não quer ver? Mudei de posição na minha sala vazia, a curiosidade deixando o medo de lado. Isso parecia bom. Isso parecia exatamente o que eu queria. Por mais estranha que fosse a oferta, por mais bizarra que fosse a circunstância em que me encontrava, senti-me obrigado a obedecer. Era uma incomodada na minha cabeça, um sussurro por trás da voz que ouvi. Mordi o lábio e pensei na minha mãe. Ela não estaria em casa por algumas horas. Ela não precisava saber. A mão balançou suavemente. Prometo ter você de volta antes que sua mãe chegue em casa. Você quer ver as luzes? Não quer... Você não quer brincar na neve? Isso eu fiz. E, honestamente, eu estava tão desesperado para experimentar o Natal que não demorou muito para me convencer. Eu disse ao ajudante que iria, fazendo-o prometer que me levaria para casa antes das 3. Ele prometeu. Sorrindo hesitantemente, estendi a mão e agarrei a mão que agora abria os dedos. Ao entrar em contato, senti algo me sacudir, como uma rápida rajada de vento gelado. Eu engasguei e ouvi a mão sussurrar algo para si mesma na escuridão. Leve-nos. Antes que eu pudesse responder, a mão me agarrou e fui levantado rapidamente. A escuridão explodiu ao meu redor, e eu semicerrei os olhos, meus olhos lacrimando. Eu podia sentir o cheiro de cinza invadindo minhas narinas, a chaminé apertando meus ombros. A mão nunca se soltou e nós continuamos a subir, e subir, e subir. Acordado por muito tempo, já deveríamos ter chegado ao fim da chaminé. E então
Eu engasguei audivelmente quando a luz explodiu em minha visão e o calor correu para me envolver. Pisquei, o vento rasgando meus olhos, e percebi que estava caindo. Eu estava caindo rápido e a mãe não estava em lugar nenhum. Comecei a gritar, percebendo que estava caindo em direção à terra do alto, de uma altura impossível. E tudo estava errado, tudo errado. Esperava ver minha casa, meu bairro, uma paisagem escura abaixo de mim. Mas o que eu caí não era nada disso. Caí em direção à terra carbonizada e montanhas empoeiradas. Caí em direção a poços de fogo e terrenos baldios. Caí em direção a uma massa de algo que se contorcia e gritava. Enquanto o terror escorria da minha boca, os cabelos batendo no meu rosto, vi que estava caindo em direção a uma rede enorme pendurada sobre a terra, cheia de crianças gritando. Quando registrei o que era, só tive 1 segundo para cobrir a cabeça antes de bater neles. Minha respiração foi interrompida e senti ossos quebrando sob mim enquanto fazia contato com as outras crianças. Senti meu ombro gritar de dor e me contorci no topo da pilha enquanto mãos me alcançavam. Tentavam me puxar para baixo, tentavam me tirar de cima delas. Rostos olhavam para mim, rostos aterrorizados e cheios de lágrimas. A confusão e o horror colidiram em minha mente jovem como 2 trens na mesma linha. Eu não sabia onde estava, o que estava acontecendo ou no que havia acabado de cair. Chutei as mãos que me agarravam, frenética para me livrar do toque delas. Havia centenas de crianças abaixo de mim, a maioria delas esmagadas e mortas pelo peso das que estavam acima. Rolei e pressionei meu rosto contra a tela, olhando para baixo. Sangue escorria do fundo da rede e eu podia ouvir o lento ranger de ossos quebrados no ar. E então, a rede começou a se mover. Agarrei-o e fiquei de pé, com o rosto pressionado contra as fibras, desesperado para ver onde estava. A visão que me esperava ainda me assombra até hoje. Estávamos pairando sobre uma vasta planície de terra vermelha. Contrafortes rolavam abaixo de nós, sem floresta ou folhagem. Formações rochosas sobressaíam de cortes na terra, como infecções emergentes, ângulos agudos e superfícies perigosas. Cinzas choviam de um céu carmesim, uma cortina constante de flocos intermináveis. Parecia neve. Caminhando pelas extensas planícies, havia dezenas de humanos imponentes, nus e assexuados. Eles subiram centenas de metros no ar, todos em silêncio, com olhos vidrados, como se estivessem dormindo. Eles eram rítmicos em seus movimentos e em ordem em seus passos. Eles trabalhavam juntos, por todo o horizonte, derrubando redes e esvaziando-as em pilhas colossais. Dezenas e dezenas de montanhas humanas espalhadas pelo mundo horrível, montes de pedras sangrantes que gritavam e uivavam ao vento. Observei com horror devastado enquanto as crianças eram retiradas das redes e caíam nas pilhas, ainda lutando para fugir. Mesmo assim, um dos enormes humanos assexuados avançava e os chutava para trás, matando-os no processo. Quando as pilhas estavam altas o suficiente, uma enorme pedra em chamas foi colocada no topo para iniciar uma lenta queima das montanhas de carne. De um jeito doentio, isso me lembrou uma estrela no topo de uma árvore de Natal, a pedra laranja e vermelha iluminando a pilha com cores perturbadoras. Enquanto queimava os corpos, uma espessa fumaça negra saiu da morte e subiu, alto no céu. Meus olhos vermelhos seguiram as dezenas de nuvens de fumaça em direção ao céu, e pela segunda vez, minha respiração foi roubada dos meus pulmões. Estendendo-se pela extensão do céu, de horizonte a horizonte, estava um corpo humano absolutamente titânico. Estava nu, como os que estavam abaixo, mas sua pele era pálida, quase branca. Seu torso sem pelos aparecia dentro e fora da fumaça negra e da cobertura de nuvens, piscando para nós de uma altura impossível. Sua cabeça era careca,
e seus olhos, do tamanho da lua, estavam fechados e imóveis. Sua boca era uma longa linha em seu rosto, uma trincheira pastosa de tamanho avassalador. E ela ficou pendurado acima de todos nós, imóvel e silencioso. Ao redor do corpo colossal estavam os restos quebrados de uma galáxia destruída. Planetas e estrelas meio acesos pendiam miseravelmente nos céus vermelhos, mundos inteiros rachados e desmoronando pelo sistema solar como cometas em chamas. E foi então que notei algo. Percebi que o corpo imóvel no céu absorvia toda a fumaça e a morte pelas narinas, como buracos negros sugando toda a matéria. E quanto mais inspirava, mais ganhava cor. Eles estavam tentando acordar aquela coisa, reanimá-la do estado em que ela havia caído. Antes que eu pudesse digerir tudo isso, nossa rede caiu e eu caí mais uma vez. Ouvi minha voz se juntar às outras, gritando, uivando. Estávamos sendo esvaziados em uma nova pilha de crianças. Atingi a massa contursa com um baque surdo e senti-me deslizar e dar uma cambalhota. Mãos me agarraram quando eu caía, rolando ainda mais para baixo, até que finalmente cheguei à base da montanha de carne. O chão tremeu quando um dos enormes humanos assexuados se aproximou, carregando uma pedra em chamas. Eu e outras 3 crianças começamos a correr, nos afastando da pilha, o mais rápido que podíamos. Eu não sabia onde, mas ao longe vi torres. Eu vou em direção a elas. O gigante que segurava a pedra nos chutou, e 2 dos meus companheiros foram destruídos instantaneamente. Lágrimas escorrendo do meu rosto, eu corri e corri e corri. Podia ouvir um rugido atrás de mim, um grande grito de fúria pela minha fuga. Não parei, não me importei por não conseguir respirar, não percebia a queimação na garganta ao inalar cinzas de sugem. O chão tremeu, e o fogo ardeu, e o inferno estava ao meu redor. As torres formaram uma definição, e percebi, enquanto corria mais perto, que eram chaminés, brotando da terra como túneis quebrados. Centenas e centenas de chaminés de todos os formas e tamanhos. Juntos, eles formaram um campo de pedras e tijolos que se estendia por hectares e hectares. Redes pairavam acima em pontas do tamanho de arranha-céus. Ao me aproximar das chaminés, percebi que crianças eram atiradas delas como balas, apenas para cair nas redes que esperavam. Não tive tempo de sentir pena deles quando cheguei à beira dos campos de chaminés. Eu não sabia o que estava fazendo, não tinha um plano, só precisava escapar desse pesadelo. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, subi pela chaminé mais curta que encontrei, tijolos lambendo minha pele e tirando sangue. Meus dedos arruinados se cravaram em pequenos apoios e eu me levantei, chorando, até sentar na borda e olhar para a escuridão vazia abaixo. Soluçando, fiz uma oração e dei uma última olhada para trás. O titã no céu abriu os olhos. O vento de repente açoitou meu rosto e de repente fiquei ensurdecido por um grande rugido que sacudiu os céus. Os gigantes abaixo caíram de joelhos, com as mãos erguidas enquanto a própria abóboda do universo começava a abrir-se e a mudar, sacudido a realidade numa explosão de cor e som. Agarrando-me ao topo da chaminé, gritando contra o vendaval, rolei para a frente rumo às bocas abertas da escuridão. Caí, caí, caí profundamente no longo pescoço da chaminé e ouvi o mundo acabar e renascer atrás de mim. Eu caí até que tudo o que eu conhecia era a escuridão. Quando finalmente acordei, estava deitado no meio da estrada, cercado por policiais, paramédicos e uma multidão muito preocupada. Luzes vermelhas brilharam em minha visão turva e eu pisquei de volta. Choveram perguntas sobre mim, vozes preocupadas que se misturaram formando um barulho.
Olhei para mim mesmo e vi que estava coberto de sangue e cinzas, minhas roupas penduradas no corpo e em pedaços queimados. Lutei contra os paramédicos que tentavam colocar uma máscara de oxigênio no meu rosto e gritei por minha mãe, o medo e o horror me consumindo. Apaguei logo depois. Acordei alguns dias depois em uma cama de hospital, com o rosto coberto de lágrimas de minha mãe olhando para mim. Felizmente, ela conteve suas perguntas. Em vez disso, ela me abraçou com força e beijou meu rosto, sussurrando seu amor. Só quando fui liberado, alguns dias depois, fui informado do que havia acontecido. Segundo as pessoas que me encontraram, eu havia aparecido de repente no meio de uma rodovia a 3 estados da minha casa e da minha casa. Foi um milagre que alguém não tenha me atropelado com um carro. Minha mãe me levou para casa e durante anos não fez perguntas. Ela sabia que algo horrível havia acontecido comigo, e acho que ela sempre suspeitou que alguém tinha vindo e me arrancado da cama e me jogado na estrada. Eu a deixei acreditar nisso, apesar do cronograma contraditório. Nunca me recuperei totalmente mentalmente daquela noite. Como eu poderia, testemunhei algo de que nenhum homem deveria possuir memória. Eu vi algo que desafiava tudo. Para onde eu fui levado? Onde estava agora? Seria algum futuro distante ou algum plano alternativo de existência? E o que era aquela coisa no céu e onde estava agora?